Eu sou Luciana Salazar Salgado, professora no Departamento de Letras, aqui da UFSCar. Trabalho em 2 programas de pós-graduação, no programa de pós-graduação de Linguística e no de Estudos de Literatura. Isso é uma coisa importante, porque essa é uma interface em comum, né? Os estudos da linguagem e os estudos da literatura nem sempre conversaram e têm conversado muitíssimo nos últimos tempos. E isso tem a ver com um tipo de pesquisa que a gente tem começado a desenvolver no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil ela está bastante forte, que diz respeito ao modo como os textos circulam no mundo. E eles circulam inscritos materialmente, eles circulam em suportes, em vários meios, transitam de um suporte para o outro e isso transforma os textos. E essa interface dos estudos de literatura com os estudos da linguagem tem produzido algumas coisas muito interessantes que a gente chama de estudos dos dispositivos comunicacionais. O grupo de pesquisa com que eu trabalho se chama Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação, e justamente põe foco nisso, assim, como é que os textos inscritos materialmente em alguns tipos de objetos que são feitos de materialidades variadíssimas produzem sentidos quando estão circulando pelo mundo. E a gente estuda todos esses processos comunicacionais que estão ligados, por exemplo, ao fato de existir internet. E aí a televisão na internet não é igual à televisão fora da internet, o rádio na internet não é igual à televisão, o rádio fora da internet. Isso tem a ver justamente com o que a gente chama de semiologia dos objetos. Mais ou menos o seguinte, os objetos produzem sentidos. O design é, por exemplo, uma coisa que a gente estuda porque ele tem tudo a ver com essa ideia de que o discurso não é só material verbal, é material verbal, às vezes aprisionado numa embalagem, por exemplo, que produz sentidos. Uma coisa que a gente pode frisar é que a gente está acostumado a ver estudos, já tem alguma tradição de estudos, por exemplo, do objeto livro, ou das plataformas na internet, ou da performance de um corpo, mas como produto já acabado. Uma das coisas que a gente tem enfatizado nesse grupo de estudos, que é o Comunica, são os processos e não os produtos. Como é que essas coisas são feitas? Por exemplo, na comunicação científica é muito interessante. Entre o texto que um autor submete e o artigo que sai publicado no final, acontece uma enormidade de coisas. Um monte de técnicas, um monte de trabalhadores, um monte de normas incidem sobre aquele texto original e o que sai lá na ponta, às vezes é bastante diferente, sofre até inflexões teóricas mesmo, em relação ao que foi submetido. E o que é legal nisso? Essa é uma pesquisa em ciências humanas pouco conhecida, porque as pessoas costumam pensar no artigo científico como um produto acabado. E não gostam muito quando você vai mostrar justamente tudo isso que aparece, tudo isso que acontece nos bastidores, né? Então, acho que eu enfatizaria isso, né? No Comunica, a gente dá bola para esses processos de edição. E aí, quando você pensa em processo de edição, você é obrigado a reconhecer que existem processos de criação e também uma rede enorme de consumo. É a junção dessas coisas que dá o funcionamento dos textos no mundo. E aí, o Comunica hoje é composto por pós-graduandos e graduandos. É um grupo de pesquisa formalizado, que está inclusive numa rede interinstitucional, mas ele tem alguns encontros durante o semestre, encontros quinzenais, que são do grupo de estudos. Esse grupo de estudos é aberto a todos os interessados de graduação e pós-graduação que queiram pensar coisas desse tipo. É possível acessar o site do Comunica, ver quais são as pesquisas que já aconteceram, que foram publicadas nos últimos anos e outras coisas que a gente anda fazendo, do tipo oficinas de escrita criativa, etc. E, enfim, quem quiser estudar essas coisas, basta aparecer lá nos dias e horários que estão marcados no site.